Shalom, amém. Tem a turma esperando para assistir também online. A gente faz sempre essa celebração da festa de Hanukkah, de todas as outras celebrações judaicas. A gente comemora. E hoje nós não estamos pelo Instagram da igreja, estamos pelo Instagram do Ministério Ricardo Ribeiro, do meu ministério pessoal, que alcança um grupo bem maior de pessoas. Então o pessoal está chegando aos poucos aí, né? E vou até aproveitar aqui, porque eu preciso compartilhar nos grupos, como sempre faço, e avisar que nós estamos online. Aproveitar e pedir para a minha cunhada da vir aqui orar, abençoar essa reunião. É o tempo aqui carregando, você vai orando. Senhor, glorificamos, Deus, e bendizemos o teu nome, Pai, porque o Senhor é bom, as suas misericórdias se renovam a cada manhã. E nós sabemos, Deus, que o Senhor é o Deus verdadeiro, Pai, que o Senhor é o Deus que tudo fez, que tudo criou, Pai. Muito obrigada, Senhor, pelo privilégio que nós temos de adorar ao teu nome, Senhor, de exaltar a ti, ó Pai, e prestar culto a ti, Senhor. Receba nessa noite a nossa adoração, o nosso louvor, Pai, e fala conosco através da tua palavra, para que sejamos transformados, Senhor, por meio dela, tua palavra que é viva e eficaz, Senhor. Fala ao nosso coração, abra a nossa mente, Deus, os nossos olhos, ó Pai, para que possamos ser edificados por meio da tua palavra. Abençoe cada um de nós, ó Deus, e o Ricardo, Pai, que estará trazendo, Senhor, essa palavra, Pai. É o que eu te oro, eu te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Nós já cantamos, né? Já adoramos em forma de música. Adoração não é só música, mas nós já cantamos. Mas eu preferi não filmar o momento de louvor, porque o Instagram agora está derrubando a música. Vai acontecer comigo várias vezes essa semana. Você começa com o louvor, ele derruba e fala: essa música tem dono, essa música tem direitos autorais. O YouTube não derruba, o YouTube simplesmente tira a monetização, né? Mas o Instagram, infelizmente, está nos impedindo de fazer essa abertura de adoração. Mas deixa eu estou mandando aqui o link para aqueles que não receberam ainda. E eu já vou começar a falar. Se alguém puder pegar um copão d'água para mim, eu agradeço. Eu tenho uma absurda necessidade disso. Pronto. Links enviados. Já já a turma chega. Vamos falar da história de Hanukkah. Esse aqui é o símbolo da Hanukkah, da festa de Hanukkah. O símbolo é essa menorá incomum, gente. Essa é uma menorá incomum. O que tem de incomum nela? Alguém sabe? O que ela tem de comum? Ela tem 9 chamas. E a menorá comum, a menorá correta, teoricamente correta, a menorá oficial, Deus estabeleceu quando mandou criar o tabernáculo de Moisés, é essa aqui, ó, com 7 chamas. Mas tem essa menorá de 9, que inclusive eu esqueci de botar aqui, eu vou botar aqui, não precisa mexer na câmera, eu vou botar aqui, ó, aqui eu fiz. Pronto, temos uma aqui. Essa é a nossa. É uma brincadeira do nosso ministério. Todo ano tem um motivo. Tá pegando? Tá, né? Fala. Todo ano eu motivo os discípulos a criarem uma Hanukkah. A Paula já está aqui. Ela está online, né? Fala para ela que eu não quero ela aí, não. Eu quero ela aqui, ó. Mas é bom que ela está assistindo para não perder nada. Que bom. Atitude. Atitude de novo. Daqui a pouco nós vamos acender juntos aqui. Mas como surge essa história, né? Como surge essa história? Existem várias festas. Existem várias festas que são consideradas as festas oficiais
do judaísmo, que é o povo que deu origem a nós cristãos. O que o judaísmo significa para nós? O judaísmo significa o nosso irmão mais velho. A parábola do filho pródigo deixa isso muito claro. Quando Jesus vai falar de dois irmãos, Jesus vai falar do irmão mais velho, que ele se manifestava ao pai através de serviço, de trabalho. E o irmão mais novo, que era doidão, era bagunceiro, era todo errado, ele não conhecia as regras, ele não respeitava as regras. Mas no final, o pai disse para os dois entrarem na casa. Então, nós não podemos desprezar o judaísmo. O judaísmo ele é muito importante. Ah, mas o judeu não aceitou Jesus ainda. Ele não entendeu Jesus ainda. Não entendeu ainda. Eles vão entender. E o relacionamento deles com Deus vai ser tão lindo que nós vamos ter que aprender com eles. Porque nós somos muito superficiais a respeito do que nós cremos e entendemos da verdadeira origem da fé. Então, o crente inteligente é aquele crente que ele vai buscar no judaísmo uma base para entender o Evangelho. E o principal é aquilo que Deus estabeleceu lá atrás como as festas sagradas ou as festividades solenes. Elas são sagradas. Então, quais são as festas sagradas? A festa da Páscoa. Não é a Páscoa do coelhinho que bota ovo, não, gente. Isso aí é do Satanás. Isso é um paganismo. Não, é a Páscoa judaica, que celebra quando o povo sai do Egito. Deus manda comer um cordeiro, ervas amargas no lugar de chocolate doce. É a Páscoa bíblica. Depois Deus vai falar, vai celebrar o Ano Novo bíblico, Êxodo capítulo 12, versículo 2. Depois Deus vai falar para celebrar a festa das trombetas, a festa dos tabernáculos, que faz lembrar do tempo que o povo morava em tendas. Então são várias celebrações, e existem algumas celebrações secundárias, porém tão importantes quanto, que é a celebração de Purim, que a gente celebra a grande vitória de Esther e do seu tio Mardoqueu contra o massacre que Amã ia fazer, né? A gente aqui já aprendeu que quando fala a palavra Amã tem que fazer barulho, porque ele é um grande vilão, que o seu nome deve ser esquecido e ignorado. Isso é uma cultura judaica, né? Então, tem outras festas, tem a celebração do Ano Novo da Árvore, que é o Tu B'Shevat. A gente faz tudo aquilo. E hoje nós estamos celebrando aquilo que culturalmente tem sido chamado aqui no Brasil de um Natal judaico, mas não tem nada a ver com o Natal, porque não comemora o nascimento de Jesus, nem falso nascimento de Jesus, não comemora Papai Noel, não comemora a árvore de Natal, né? Não comemora essas coisas. O que celebra aqui? Hanukkah, que significa, que bom que vocês estão aqui, filhos, sejam bem-vindos. A gente aqui também ama os atrasados, viu? Só que a próxima vez a gente vai falar para os atrasados aparecerem na câmera, para todo mundo ver a carinha dele. Quer sentar aqui? Não, Paulo, senta aqui. Tá bom, tudo bem. Bota a cadeirinha aí, ó. Amém? Está tudo certo para os que estão online aí? Tudo certo, né? Fica de olho online aí, porque essa turma aqui que está online, esse povo é maravilhoso para mim. Essa live vai ficar salva no YouTube depois. Então, o que é o Hanukkah, gente? O que significa Hanukkah? Hanukkah significa dedicação, ou santificação, ou consagração. O que acontece? Quem aqui já ouviu falar de Alexandre o Grande? Levanta a mão. O que vocês lembram aí mais ou menos do que Alexandre o Grande significou para a história? O maior conquistador da história. O maior conquistador da história. Ele com seus exércitos tomaram praticamente toda a terra conhecida. Quando Alexandre o Grande morre, ele deixou 4 generais tomando conta dos territórios que ele conquistou. Só que Alexandre o Grande, apesar da sua gana por conquista de terra, ele era tolerante com a fé judaica. E onde havia o povo judeu, ele nunca mandou adorarem outros deuses.
Ele nunca proibiu de fazer os sacrifícios judaicos. Ele nunca profanou aquilo que era santificado ao Deus de Israel. Mas um dos seus 4 generais, que ficou justamente tomando conta desse território, que era o território onde os judeus estavam, era um general chamado Seleuco. Esse homem, ele era um homem ruim. Deixa eu falar qual era o panorama do judaísmo nessa época. O judaísmo estava extremamente enfraquecido e derrotado já. Por quê? Porque o judaísmo, nós vamos aprender aqui na nossa escola bíblica, que se transformou em 2 grandes impérios. O Reino do Norte e o Reino do Sul, Israel e Judá. Só que por causa de tanto pecado, Deus permitiu que tanto o Reino do Norte quanto o Reino do Sul fosse invadido. Então, o cativeiro babilônico e o cativeiro assírico matou milhares de judeus, destruiu tudo que tinha, e o que sobrou do judaísmo eram os remanescentes. Alguém sabe o que significa remanescentes? Resto. Então o judaísmo nada mais era do que resto de judeu ali vivendo naquele território. E foi nessa época que Alexandre o Grande toma aquele território, ele morre, entra Seleuco, e quando Seleuco morre, entra um outro pior ainda, chamado Antíoco. E esse cara, ele foi enviado por Satanás para atacar terrivelmente o judaísmo. Por várias vezes na história, o diabo encontrou a oportunidade para acabar com o judaísmo totalmente, mas não conseguiu. Por exemplo, Faraó podia ter destruído o judaísmo, os judeus, mas Deus não deixou. Hitler tentou matar os judeus, Deus não deixou. Várias vezes os judeus estavam enfraquecidos, estavam em minoria, preste atenção, tá, gente? Várias vezes os judeus estavam enfraquecidos em minoria, mas Deus não deixou. E essa não era uma oportunidade diferente. Quando Antíoco olha, era um grupo pequeno de judeus. Era um grupo pequeno. Acredita-se cerca de 20 mil homens. Diante de um povo grego, porque Antíoco era grego. Um povo grego de 6 milhões de homens. A sorte é que a guerra não era de 6 milhões contra 20 mil. Eram guerrilhas. Guerrilhas, um grupo ataca aqui, um grupo estava. Então, de guerrilha em guerrilha, ficava mais fácil guerrear. Mas, quais eram as estratégias de Antíoco contra o judaísmo? Ele proibiu a adoração ao Deus único. Então, os judeus não podiam adorar a Deus. Ele proibiu o estudo da Torá, que é a Bíblia. Ele proibiu a circuncisão. Imagina, um dos mandamentos mais sagrados, você ter um filho e não poder circuncidar. Ele proibiu a adoração no templo. E o pior, ele exigiu que todo judeu fizesse sacrifícios de porco. Isso é uma aberração para o judaísmo. Sacrifício de porco é uma aberração. Sacrifício tem que ser de cordeiro. Ele exigiu que todos os judeus fizessem sacrifício de porco para Zeus, os deuses gregos e para o próprio imperador. Então ficou insustentável. Por quê? Porque a ideia dele era converter os judeus à cultura grega. O que se chama de helenizar. Helenizar. Ou gregorizar. Mas o certo é helenizar. E o pior é que começaram a surgir judeus helenizados. Começaram a surgir judeus que estavam sacrificando porco para Zeus. Começaram a surgir judeus que adoravam a Zeus, que é o imperador. A mente totalmente destruída. E esses judeus começaram a andar junto com os gregos para ir até os judeus purificados e afrontá-los. Até o dia que eles foram fazer uma incursão, né? Os gregos e os judeus helenizados, uma incursão na casa de um sacerdote de uma família de um homem chamado Matatiahu, ou Matatias. E eles chegaram lá para Matatias
e falaram: você tem que matar porco e adorar Deus. Você, a partir de hoje, tem que deixar de adorar esse Deus falido de vocês. Vocês agora têm que fazer do jeito que a cultura helenista está mandando vocês fazerem. E Matatiahu foi até um lugar alto, e diante da sua família, que era grande, era uma família sacerdotal, ele gritou assim: quem está comigo? Guerreiem comigo! E ali eles começaram a guerrear. Pegaram a espada, mataram aquele primeiro grupo de gregos, mataram aqueles helenistas, e começou uma grande guerra. Só que essa guerra se espalhou, porque muitos judeus que estavam pensando também com um pensamento puro e não tinham coragem de agir, começaram também a se mobilizar em batalha. Matatias morreu, mas o filho dele, Yehudá Macabeu, chamado de Judas Macabeu, mas não tem nada a ver com Judas Iscariotes, né? Na verdade, o Judas Iscariotes recebeu esse nome em homenagem a Yehudá Macabeu, Judas Macabeu. Aquela coisa: vou dar meu nome para meu filho, o nome de um herói, né? Acabou que o segundo Judas virou um traidor. Enfim. O Yehudá Macabeu se tornou, que era o filho de Matatiahu, ele assumiu a briga. Yehudá Macabeu, que significa Judas o martelo. E começou, então, ele começou a juntar um exército. E houve a Batalha dos Macabeus. Escuta esse nome. A Batalha dos Macabeus. Isso foi, gente, antes de Cristo, 200 antes de Cristo, 100 antes de Cristo talvez. Então veja bem, o Antigo Testamento termina com Malaquias e o Novo começa com Mateus. Esse período entre o Antigo Testamento e o Novo é um período chamado período intertestamental, que é um período de 400 anos, onde não acontece nada, pelo menos na Bíblia, mas aconteceu essa história. Foi nesse período onde Deus não falou nada com o povo, Deus não enviou profeta, ninguém escreveu nada. Foi nesse período que o diabo tentou acabar com o resto dos judeus. Mas Deus usou essa família para libertar o povo judeu, para que quando Jesus chegasse, ele encontrasse um povo. O judeu não entende nada de Jesus. Talvez o judeu, quando celebra Hanukkah, que eles estão celebrando hoje também, Israel está em festa hoje, talvez eles celebrem apenas o que aconteceu, mas eles não tenham um entendimento de que tudo isso que aconteceu foi simplesmente para poder ter judeus para Jesus pregar. Para Jesus encontrar seu povo vivo. Então essa batalha é uma batalha importante. Enfim, esse grupo pequeno de judeus conseguiu fazer os gregos recuarem. Os gregos recuaram. E foi uma grande vitória. Então eles falaram: agora vamos restaurar o nosso culto. E correram para o templo. Quando eles chegaram no templo, sabe o que tinha no templo? Porcos mortos. Eles estavam fazendo uma adoração a Zeus, colocaram uma estátua de Zeus dentro do templo. Profanação terrível, adoração a demônios, porcos mortos. Eles começaram a limpar a faxina geral. E aí eles olharam e viram o que? A menorá caída no chão. Gente, a menorá, tem uma réplica dela lá em Israel, eu vi pessoalmente. Ela é dessa altura, né? E toda de ouro, maciça, coisa mais linda. Caída no chão. Eles levantaram a menorá de 7 chamas e pensaram: o que a gente vai fazer agora? Temos que acender a menorá, porque ela tem que ficar acesa. Não tem óleo, que ela acende com óleo. As pequenas a gente geralmente acende com vela, mas as grandes é com óleo. Não tem óleo. O que fazer? E diz a história que uma garotinha podia fazer esse ato profético até se tivesse planejado com a Bela. Uma garotinha vem segurando um pote que ela achou no chão, cheio de azeite sagrado dentro. Que não era qualquer azeite que podia usar. Era o azeite kosher, o azeite sagrado.
Não tinha mais nenhum, havia tudo sido quebrado, destruído. Mas ela achou aquele. E os judeus ficaram maravilhados. Só que aquele azeite só servia para acender uma chama que ia durar apenas um dia. E eles falaram, como nós vamos fazer? Se a chama só dura um dia, como é que a gente vai acender uma chama que dura um dia? Ah, mas não tem mais. Até colher uva, apertar, prensar, esperar o tempo de fermentar, o azeite ficar pronto, a gente vai demorar pelo menos 8 dias. Azeitona, uva, desculpa, azeitona, gente. Ainda bem que eu tenho gente inteligente perto de mim. Até preparar. O milagre seria maior, né? Milagre seria maior, não seria, Alisson? Aí, até preparar novo azeite demorava 8 dias. Então, como eu vou acender e ficar 8 dias sem? Mas tem que acender. E eles colocaram e acenderam. E foram trabalhar. Dia após dia, primeiro dia, segundo dia. E a chama não apagava. Na verdade, eles tinham acendido todas, mas aquele azeite era para apagar no primeiro dia. Segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia. No 8º dia, que a chama já estava para apagar, final, conseguimos. Acende aí, bota aí, renova, pronto. Não vai faltar mais azeite. Então, foram vários milagres. O milagre de vencer um inimigo muito maior do que nós. Então, o que é que nós celebramos em Hanukkah? Vencemos um inimigo maior do que nós. O que nós aprendemos em Hanukkah? Nós não podemos ter medo de inimigos maiores do que nós. As celebrações bíblicas são para nós lembrarmos de coisas importantes da nossa fé. Ah, mas o inimigo é maior, não tem problema. Os matatias botaram os gregos para correr. Os macabeus botaram os gregos para correr. Outra coisa que nós aprendemos, que a nossa luz nunca vai apagar. Porque se Deus decidiu te iluminar, você vai ficar aceso. Satanás vai fazer de tudo para derrubar a tua menorá. Você sabia que você é uma menorá? Chama 1, chama 2, chama 3, chama 4, chama 5, chama 6, chama 7. Por isso que Jesus morreu na cruz de fogo. Por isso que nós temos que adorar assim. A nossa chama nunca vai apagar. Deus sempre tem algo para multiplicar na sua vida. Seu azeite, a sua unção. Agora vamos ler um texto do Novo Testamento, que as pessoas falam assim, mas isso é muito judaizante. Vamos ver o que a Bíblia fala. João capítulo 10, versículo 22. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Dedicação é Hanukkah, em hebraico. Celebrava-se em Jerusalém a festa de Hanukkah. E era inverno. Vai. E Jesus caminhava no templo, no pórtico de Salomão. A festa acontecia no templo. E Jesus estava andando lá. Jesus estava andando na festa, estava curtindo a festa. Jesus estava celebrando a festa. E os judeus reuniram-se ao redor dele perguntando: até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus estava ali igual a menorá apagada. Não vou deixar eles saberem quem eu sou. Jesus respondeu: já disse, mas vocês não creram. As obras que eu realizo no nome do meu Pai testemunham sobre mim. Mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. Acho que é só até aí. As minhas ovelhas ouvem minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Tá bom, até aí. Então Jesus foi até a festa de Hanukkah.
só para poder mostrar para aqueles que estavam ali que Ele é a luz, que Ele é o que liberta, que vence os inimigos, né? E que Ele é o azeite, a unção. Vamos acender as luzes? Como é que se acende? Por que existe essa menorá de 9 chamas? Porque ela é um lembrete de que uma chama foi capaz de acender 8 dias. Ela foi capaz de durar 8 dias. Então até hoje eles criaram essa Hanukkah, chamada Hanukkah, né? Esse candelabro, que possivelmente eu vou colocar na janela. O ideal é que eu coloque na janela, para que os vizinhos passem e vejam a luz que há em nós. Mas sempre muito cuidado, porque às vezes, né, tem algo inflamável. Você que está assistindo em casa, muito cuidado se for acender a sua. Sempre deve haver na Hanukkah, na comum não. Na comum não. Aqui é outra história, é uma outra aula. Mas sempre deve haver na Hanukkah uma vela especial. Ela pode ficar aqui ou pode ficar no meio. Ela é chamada Shemash, que significa a lâmpada serva, ou a vela serva, a serva. E qual é o papel dela? Você acende ela e com ela você acende as demais. Por quê? Porque ela representa aquela que manteve chama para as demais. Eu não vou fazer dessa maneira, porque como são velas que foram presinhas aqui embaixo, eu posso ter dificuldade para prender novamente. Mas eu vou acender primeiro a Shemash. E aí a gente acende como quem escreve hebraico, da direita para a esquerda. Eu vou fazer do meu lado aqui. É o contrário do caderno. Para vocês vai parecer normal, mas para mim, eu estou escrevendo da direita. É isso aí. Estão acesas. Estão acesas. Vamos orar? Vem cá, bicho. Ora aqui. Senhor, obrigado, Deus, pelo óleo que representa a unção do Senhor nas nossas vidas, por essa unção que o Senhor quer que derramemos por onde passemos, para aqueles que estão ao nosso lado, a ponto de levar luz para a vida de pessoas que estão apagados, Pai. Obrigada, Deus, porque o Senhor é unção, é óleo, é azeite nas nossas vidas, mas o Senhor também é a luz. E nós pedimos, Pai, que a Tua luz resplandeça em nós, para que nós sejamos luz em meio às trevas, no meio deste mundo. Nós estamos em um período, Pai, que as pessoas estão aflitas, estão com dores, estão confusas. Mas que o Senhor hoje traga a luz do discernimento, do norte, da segurança que Cristo é para nós. Assim, Pai, nós te adoramos nessa noite. Nós reverenciamos ao Senhor, que é luz para as nações. E dizemos, ilumina-nos. Assim como Paulo disse que eu oro para que sejam iluminados os olhos dos vossos corações, em Efésios, que assim o Senhor nos ilumine, ilumine cada um de nós, aqueles que nos rodeiam, ilumine a nossa casa, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso país, mas também as nações.
Assim pedimos no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Senta mais um pouquinho. Olha, aí, gente. Vamos finalizar já, mas para quem não sabe, né, principalmente quem está acompanhando na internet, está aprendendo sobre Hanukkah. Hanukkah é uma festa de jogos, de brincadeiras. Que tipo de brincadeira? Todo tipo de joguinho, todo tipo de brincadeira, porque se tornou parte da cultura de Israel você brincar porque está feliz, porque venceu os inimigos. A brincadeira principal de Israel, vou mostrar para vocês. Vou mostrar aqui já. A brincadeira principal, só arrumo digitar com esse negócio aqui. É esse dado aqui, deixa eu ir online aqui para vocês. Aqui, vocês estão vendo aqui, ó. Está centralizado aí, tá bonitinho? Esse dado aqui chama-se Dreidel. Ele tem 4 lados. São 4 letras hebraicas. E quando você aperta, ó, ele pode cair no Bet, ele pode cair no Rei, ele pode cair no Gimel, deixa eu ver, e no Shin. São as 4 letras que ele cai. E é um joguinho simples, é um joguinho de aposta, por incrível que pareça, é um joguinho de aposta. Então você pode sentar, por exemplo, à mesa, a roda, cada um com R$10, R$20, ou então com feijão, milho, cada um com seu valor, e cada rodada dessa tem um significado. Perde tudo, divide tudo, pega metade do irmão do teu lado esquerdo. Essa é a brincadeirinha, essa é uma brincadeira de Israel. Então você pode comprar esse dado na internet, ou você pode jogar aqui no Google. Esse aqui é do próprio Google. Se você escrever Dreidel, D-R-E-I-D-E-L, você vê que a própria Google tem esse brinquedinho. Agora aqui a gente brinca em outros jogos. Jogo de rua, pique-bandeira, pique-esconde, jogo de tabuleiro. O importante é que você celebre, tá? Isso faz parte desse rito em específico. E comida, né? Tem comida. Qual é a comida típica de Hanukkah? Comidas que envolvem óleo e azeite. Então por isso a gente vai ver no Hanukkah muita fritura, né? Bolinho disso, vai ter um pastelzinho. Aqui a gente vai ter batata frita, vai ter o que mais? Tem pastel, tem outras coisas, tem rabanada. Aproveita essa época natalina, faz a rabanada. É pecado comer rabanada no Hanukkah? Não. Não é pecado nenhum, é pão, Deus que preparou o pão, preparou tudinho. O pecado é você celebrar a missa espiritual de Natal, que é aquilo que acontece no dia de ontem, que tem todos aqueles ritos que não são compatíveis com o que a palavra de Deus nos ensina, embora seja ensinado veementemente pelas igrejas. Tá? Então celebre agora com a tua família, coma, divirta-se, sorria e que Deus abençoe você. Bom, gente, shalom, tchau, tchau.